Este vídeo vai ser sobre como conhecer pessoas. Hoje em dia há uma grande dificuldade das pessoas conhecerem outras pessoas, na prática pessoas que lhes acrescentem, pessoas que sejam para elas boas pessoas. Porque nós, entre todos os nossos amigos conhecidos, e ainda por cima hoje em dia com as redes sociais, vemos-nos muitas vezes rodeados de pessoas que não têm interesse nenhum. Aliás, que nos retiram mais do que nos dão, que nos sugam mais do que nos empoderam. Não é? Por isso é necessário hoje em dia as pessoas verem como é que é de conhecer pessoas mais interessantes, pessoas com personalidades que sintonizem melhor com elas, pessoas com os mesmos interesses, principalmente pessoas com os mesmos objetivos de vida, não é? Para que no seu contexto, tem uma rede de amigos e amigas que as potencie, não é? Por isso, o vídeo hoje nós vamos desconstruir aqui, primeiro as nossas expectativas, idealizações e depois a realidade do que é conhecer pessoas hoje em dia, não é? Ora, vamos lá. Por isso, nós quando queremos conhecer pessoas, temos que saber primeiro, antes de tudo, não é? Conhecermos-nos, não é? Nós sabemos que tipo de pessoa nós somos e que tipo de pessoas é que são compatíveis connosco. Não é? Por isso, o que é que queremos delas, não é? A nível de finalidade? É só para amigos? É para uma possível relação? É para amigos especiais? Porque hoje em dia existem muitas dimensões que nós podemos querer em amigos ou amigas. Não é? Por isso, a finalidade é muito importante, porque é conforme a finalidade que nós vamos reagir a essas pessoas. Não é? Depois, o que é que precisamos delas, não é? Porque nós temos necessidades como seres sociais de ter outras pessoas. Por isso temos que saber o que é que nós temos. Nós temos as nossas necessidades que, na prática, são carências. Não é? Carências que podem ser físicas, a nível sexuais, podem ser emocionais, a nível só de amizade, das tais sintonias, não é? Como também podem ser carências de crenças, né? Pessoas que acreditam no mesmo que nós, que defendem os mesmos ideais, que se revoltam e emocionam com as mesmas coisas. Por isso, nós temos muitas necessidades que têm que ser satisfeitas, que muitas vezes nós conhecemos uma pessoa que parece que satisfaz todas as nossas necessidades e depois vamos descobrindo e a pessoa não é aquele tipo de pessoa, não é? E este é um grande problema hoje em dia quando nós conhecemos pessoas, é como será esta pessoa depois de a conhecermos, porque geralmente a pessoa no início nunca é quem ela é, não é? Ora, vamos continuar, já vamos falar deste ponto que é muito importante, nós não sermos quem realmente somos, não é? Depois, quando nós queremos conhecer pessoas, temos que saber o que é que não queremos delas, não é? Por isso aqui nós temos que saber o que é que nós não queremos repetir, isto é individual. Nem todos nós cometemos os mesmos erros, não é? Por isso, o que é que eu não quero repetir? Isto. Até deve ter uma lista. Eu não quero repetir isto na minha vida. Por isso, todas as pessoas que vamos conhecer não podem ter características ou pensarem ou terem interesses que estejam nesta lista, não é? Que nós não queremos. Não é? Depois, principalmente, o que é que eu não permito. Não é? Ora, aqui já está na dimensão das nossas regras e dos nossos limites. Não é? Ora, as regras é algo que nós delimitamos como daqui eu não passo. Limites podem ser um bocadinho mais flexíveis porque são aprendidos. Geralmente nós limitamos porque tivemos algo no passado que aprendemos uma lição e que criou este limite, não é? Para o negativo e para o positivo, obviamente, não é? Mas, por isso, quando nós queremos conhecer pessoas hoje em dia, temos que ter isto. O que é que queremos delas, o que é que precisamos delas, o que é que não queremos delas e o que é que não permitimos. Esta lista tem que ser seguida, porque se nós não seguimos esta lista, vamos repetir, não é? Porque nós não temos esta lista, não é? Não fazemos isto. Não é? Ora, depois temos que ver como é que nós conseguimos conhecer pessoas, não é? Pessoalmente é uma via, não é? Virtualmente é outra via e depois há formas híbridas que juntam as duas. Ora, vamos analisar cada uma, não é? Por isso, pessoalmente, dentro das nossas famílias há pessoas que têm amigos e conhecidos e que nós podemos conhecer. Por isso, no contexto e dimensão familiar, pode vir daí alguém, homem ou mulher, que nós podemos conhecer. Não é? Depois temos pessoas que podemos conhecer nas atividades que nós fazemos. Os nossos hobbies, a nossa profissão, os nossos interesses, os nossos estudos, os nossos passeios, por isso, que venham de atividades que não estão relacionadas com ninguém, são pessoas desconhecidas, que, como têm sintonias connosco, nós vamos conhecendo-las. Não é? Depois temos as pessoas que nos são recomendadas. Né? Nós vamos criando um perfil de pessoas que têm muitas pessoas na sua vida ou pessoas que não têm nenhuma pessoa na nossa vida. E pessoas que têm poucas pessoas, geralmente temos amigos e conhecidos
e às vezes até desconhecidos, a recomendarem-nos pessoas, não é? Por isso as pessoas que vêm-nos recomendadas com o rótulo que nós já temos, não é? Porque estão-nos a recomendar, quem está a recomendar conhece-nos de determinada maneira. É aqui que nós temos que ter muita atenção. Esta pessoa conhece-nos verdadeiramente, porque senão não nos está a recomendar a nós. Está a recomendar o que nós somos para aquela pessoa. Não é? Nós não somos iguais com todas as pessoas. Por isso, como não somos iguais com todas as pessoas, temos que ver quem nos está a recomendar alguém, como é que nos conhece. Não é? Porque pode-nos estar a recomendar pessoas que depois vão falar connosco e vão ver que nós não somos nada daquilo que a pessoa que recomendou-lhes disse que nós éramos. Não é? Ok. Depois temos a parte do virtual. As redes sociais. São centenas delas e ali conhece tudo, do melhor e do pior. Necessariamente, porque como é uma rede virtual, conhecemos muito do pior, não é? Porque ali, no virtual, é que ninguém é realmente aquilo que é. Basta uma fotografia, ter-se 500 fotografias para tirarmos a melhor, não é? Por isso, no virtual, nunca ninguém é quem realmente é. Se houver uma pessoa que passe do virtual para o real e seja exatamente aquilo que disse e não haja nenhuma diferença, isto são milagres, não é? São sortes. Mas ali também se podem conhecer pessoas. Por isso temos que ter muito cuidado como é que nós fazemos esta seleção. Ora, estas regras. O que é que queremos, o que é que precisamos, o que não queremos e o que não permitimos. Não é? As redes sociais temos a facilidade. Até tem lá um botão que diz bloquear. Por isso, não queremos ou não permitimos, temos um botão. Na vida real nós não temos este botão para dizer, ok, esta pessoa não gosta, carrega no botão e ela desaparece. Não é? Depois há os modelos híbridos, que é muito americano e muito inglês, porque na prática americanos e ingleses já estão à nossa frente mesmo naquilo que nós ainda não chegámos lá, por isso no bom e no mau. Não é? Por isso, o que é o híbrido? São pessoas que conhecemos pessoalmente, mas que são desconhecidos. Por isso, o tal anonimato das redes sociais. Isto é depois transmitido na realidade como agências de casamentos, organizações de encontros, speed parties, discotecas. Não é? Nós vamos a uma discoteca, estão lá pessoas que nós não conhecemos, de repente falamos com elas e passamos a conhecê-las. Isto é um meio híbrido, são pessoas que nós não conhecemos, por isso são desconhecidos, são pessoas que só nos vão mostrar o melhor delas, ora aqui está a parte do virtual, não é? E que nós depois, com o tempo, vamos conhecendo a pessoa, não é? Com o tempo. Mas o tempo é muito importante. Nos modelos híbridos o tempo é importante. Na parte das organizações profissionais até de desconhecidos. Há as speed parties que começam a ser um bocadinho já utilizados em Portugal. Nos Estados Unidos e na Inglaterra é usual as pessoas, como nós nas redes sociais, a sexta, sábados e domingos, irem a almoços e jantares com pessoas que aquilo são postas em tempo. Vamos imaginar 30 minutos, por isso eu estou de frente para uma pessoa, 30 minutos, conheço aquela pessoa, tenho que ter ali um speech, um discurso que tenho que perguntar, ora, aí está as minhas regras e os meus limites, e ao fim de 30 minutos aquela pessoa passa para a mesa do lado e a pessoa que estava da mesa do lado passa para a minha frente. Por isso, na prática, isto é quase como antigamente haviam os namoros às varandas, não é? A mulher estava à varanda e os homens iam falando, tentando conquistar. Numa versão mais moderna. Irei fazer um vídeo mais à frente especificamente sobre speed parties, porque cada vez mais existem homens e mulheres a utilizar este meio de conhecer pessoas, que têm os seus benefícios e os seus malefícios, como tudo, não é? Por isso só temos que nos adaptar, não é? Ok. Mas, por isso, existe o conhecimento de pessoas pessoalmente, olho no olho, virtual e híbridos, não é? Isto são a maneira como nós podemos conhecer pessoas, não é? Ora, qual é a melhor forma? Ora, temos que ver qual delas é que gera pessoas com mais sintonias. Por isso é muito importante nós primeiro sabermos quais são as regras que nós não permitimos, regras e limites, não é? O que é que não queremos destas pessoas, não é? Nós não queremos pessoas que nos tragam problemas para a nossa vida, não é? Nós não queremos pessoas que nos venham ensinar coisas piores que aquelas que nós já sabemos. Por isso, nós temos que saber isto. Ora, isto é algo que vocês podem, visitando um profissional de saúde mental, um psicólogo ou uma psicóloga, não é? Fazerem esta lista, porque vocês conhecem-se. O problema é que vocês conhecem-se tão bem que muitas vezes não conhecem os vossos defeitos e qualidades. Tem que ser outra pessoa fora, não é? Que vos está a ver pela primeira vez, depois falar com vocês, que vamos demonstramos a vocês os vossos defeitos e as vossas qualidades. Esta lista é muito importante em qualquer situação, pessoal, virtual ou híbrido, nós sabermos o que queremos e o que não queremos, que é para estabelecermos os limites. Não é? Ora, que cuidados é que temos que ter?
em qualquer, eu como especialista, e tenho muitas pessoas que me procuram por causa desta situação de fins de relações, inícios de relações ou manutenções de relações, os cuidados têm que ser iguais no pessoal, no híbrido e no virtual. Não pode haver diferenciação. E hoje em dia as pessoas fazem diferenciações. Permitem muito mais no virtual porque há mais anonimato, não é? Por isso é que há mulheres e homens a trocarem fotografias nuas com pessoas que nunca conheceram em lado nenhum, porque têm a certeza que nunca as vão conhecer porque são virtuais e têm lá o botão bloqueio que nunca mais as veem. Mas nós podemos estar a trocar fotografias nuas com um homem ou uma mulher que diz que é da Austrália ou de Celúrica de Bastos e de repente pode ser um vizinho nosso com um perfil falso, ou uma vizinha nossa, não é? Não sabemos. Não é? Isto são perigos que nós não podemos correr. Por isso temos que ser inteligentes. Eu, como uma pessoa, pessoalmente, não me dispo sem a conhecer, não é? Por isso não tenho que me despir com uma pessoa no virtual. Mas, ora, aí está, não está aqui a funcionar a parte das necessidades. Eu tenho necessidades que não são satisfeitas. Pessoalmente não as consigo satisfazer. Virtualmente estas pessoas podem-mas satisfazer. Depois, não é? Há as consequências. Não é? Por isso nós sabemos que consequências é que queremos ter com os atos que temos em qualquer situação em que conhecemos pessoas. Não é? Ora, vamos falar agora da importância das regras e dos limites, que é aqui onde tem que ser fundamental, nós sabemos, não é? Por isso, regras, não é? Quais são as nossas regras, não é? O que é que devemos ter uma lista de regras, não é? Mesmo no telemóvel, porque às vezes nós podemos estar tão encantadas com uma pessoa que ultrapassamos todas as regras, não é? O tal amor à primeira vista, não é? Que são aquelas situações em que a pessoa faz as maiores asneiras porque é a pessoa da sua vida. Passado 15 dias ou um mês pode já não ser a pessoa da sua vida e ser o pesadelo da sua vida. Por isso temos de ter atenção, porque os amores à primeira vista são tolerâncias que nós temos para quebrar as nossas regras. Temos de ter muito cuidado, não é? Por isso, regras, quais são? Temos identificadas, não é? Depois, ora, aí está um autoconhecimento, temos que saber o que é que fazemos para quebrar essas regras, não é? Que tolerância é que nós temos, não é? Que pessoa é que o que é que a pessoa tem que ter para nós tolerarmos um bocadinho mais para a regra não ser muito rígida, não é? Que erros é que nós não queremos cometer, não é? Nós cometemos erros no passado, devemos aprender com eles, não é? Se não aprendemos nada, toca a repeti-los, não é? Se aprendemos alguma coisa, por isso, aparece uma pessoa exatamente igual à pessoa do passado, seja homem ou mulher, e eu quero repetir o mesmo erro, pronto, tem que ver, não é? Quanto é que nós queremos sofrer? Porque nós, quando não sabemos, não temos regras e limites, o sofrimento é certinho, não é? Só não sabemos quando, não é? Por isso, o que nós temos de saber é um autoconhecimento suficiente para aplicarmos estas regras às pessoas que conhecemos, não é? Depois temos os limites, não é? Que os limites são um bocadinho mais flexíveis, não é? A regra será, por exemplo, eu não aceito que ninguém me bata. Isto é uma regra, não é? Um limite, eu não aceito que ninguém me minta, não é? Por isso, a pessoa até pode mentir e nós achamos que a mentira não teve importância. Há uma certa flexibilidade, não é? Temos que saber que há regras e limites. Não é? Regras é algo que eu nunca e não admito que me façam. Limites são limites que eu tenho, mas que posso ter um grau de tolerância maior. Não é? Ok. Por isso, o que temos de saber dos limites é como é que eu aprendi o limite, não é? Porque limites são aprendizagens de lições. Eu sofri no passado, aprendi esta lição, este passou a ser o meu limite, não é? Por isso, é isto que nós temos de saber, como é que nós aprendemos este limite. E temos de saber que o limite é mais flexível que a regra, não é? Por exemplo, o limite é eu não gosto de alturas e, encantado por uma pessoa, por um homem ou uma mulher, posso saltar de paraquedas, não é? Era um limite. Mas aquela pessoa pode-me convencer a ultrapassar o limite. Porque há limites bons e maus, não é? Temos que pensar tudo isto, não é? Uma regra não aceito abusos, não aceito que me batam, não aceito faltas de respeito, não aceito infidelidades, muita gente, não aceito... São regras bases, não é? Ora, aí está. Por exemplo, a infidelidade pode ser uma regra, mas muita gente utiliza a regra como se fosse um limite. Por isso, ela é uma regra. Eu não quero ninguém que me seja infiel. Mas depois, quando a pessoa é infiel, toleram. Por isso, passa a ser um limite flexível. Ora, estão a ver? É isto que cria as confusões. Não é? Ok. Depois, que sinais de alerta é que nós temos de ter quando conhecemos pessoas, seja pessoalmente, virtualmente ou no modelo híbrido? Ora, sinais de alerta são os visíveis primeiro, por isso nós não conhecemos a pessoa, o comportamento da pessoa,
que fama é que ele tem. Por exemplo, se é recomendado, se nos disseram à pessoa quem nós somos, também temos que saber que fama é que esta pessoa é. Quem é a pessoa, o que é que faz, porque é que nos estão a recomendar, não é? A verbalização dela, eu aqui, o alerta na verbalização, eu costumo brincar dizendo que se tiverem uma verbalização urtiga é para nos afastarmos. Urtiga porquê? É uma analogia, porque nós quando tocamos na urtiga aquilo pica e queima, não é? Por isso, há verbalizações logo, não é? Que nós não nos sentimos confortáveis logo com elas. Então, é afastar logo, não deixar andar. Há mulheres e homens que ouvem este tipo de verbalização e ainda tentam ver se a pessoa é aquilo ou se está simplesmente a utilizar aquilo naquele momento, não é? Depois, temos que ver, hoje em dia, todo o tipo de proteção, de sobreproteção, é logo uma capa para posse, ciúme e domínio, não é? Quando houver uma mulher ou um homem dizer vem cá, eu protejo-te do mundo, a partir de agora não sofres mais, eu agora tomo conta de ti. Esta verbalização é uma verbalização machista. Machista pode ser de mulher também, não é? Há mulheres que gostam de cuidar de homens, adotam-nos, investem tanto neles e depois ficam desiludidas e chamam-nos de ingratos. Ora, eles não são ingratos, eles tiveram a usufruir algo que elas deram, não é? Por isso, nós temos que ter atenção que nós, antes de conhecermos uma pessoa, não precisamos de proteção para nada, não é? Se agora aparece aquela pessoa e diz não, a partir de agora todos os dias vou-te buscar ao escritório porque pode ser assaltada, isto é uma coisa anormal, porque nós, antes de o conhecer, vínhamos todos os dias do escritório e não pensávamos nisto, não é? Mas homens e mulheres utilizam muito esta proteção para, ora, esta aqui é uma necessidade de muita gente, não é? Para nos convencer que gostam de nós. Aqui muitas vítimas sabem que isto acontece porque muitas vezes passam de pessoas que lhes batem e que lhes são agredidos, são depois apoiam-se em alguém que as defende e a pessoa que as defende vai fazer exatamente a mesma coisa porque sabe que ela permite. Não é? A tal tolerância. Não é? Temos de ter muito cuidado com estas alertas visíveis que temos das pessoas. Não é? E depois vemos a personalidade. Não é? Se a pessoa tiver uma personalidade muito diferente da nossa, não é? Nós somos introvertidos, a pessoa é extrovertida, nós temos pouca verbalização, a pessoa tem muita verbalização, nós temos pouca experiência, a pessoa tem experiência demais. Todos estes opostos é muito complicado, não é? Para haver as tais sintonias. Não é? Depois existem alertas que não são visíveis, não é? Aí, nesse caso, nós temos que procurar na pessoa todas as regras e limites que nós não queremos. Por isso, temos que fazer perguntas objetivas de esta pessoa uma vez bateu em alguém, esta pessoa como é que reagiria se visse alguém a ser batido, fazia queixa. Nós temos que fazer estas perguntas como se fosse a nossa vida. Porque vai ser a nossa vida. Não é? Porque há pessoas que querem ser desconhecidos encantadores e que depois são agressores. Há pessoas que encontram mulheres encantadoras que elas depois fazem as vidas negras aos homens, não é? Nós temos boca para perguntar. O problema é que as pessoas estão com as necessidades são desorganizadas, que acham que as bocas são para beijar ou fazer outras coisas, não é? Antes de perguntar. Nós temos que fazer isto, não é? Perguntar, porque nós queremos conhecer as pessoas, não é? Isto nós não fazemos nem pessoalmente porque temos vergonha, do olho no olho. Virtualmente ainda temos um bocadinho mais de audácia ou de coragem, desde que não seja para conhecer a pessoa. Né? Há pessoas que categorizam, está aqui esta pessoa, nunca a vou conhecer, posso fazer com ela o que quiser. Atenção, que isto pode ser um perigo. Né? Nós não sabemos quem é a pessoa, onde está, se nos conhece ou não. Não sabemos. Né? Ora, por isso, procurar as regras e limites nas pessoas é importante. Temos que ver que com o tempo a pessoa revela-se, porque nós nunca somos a pessoa inicialmente que vamos ser no futuro. Por isso é que há muitas que dizem ele e ela falava tanto e agora não fala nada, ele e ela fazia tudo e agora não faz nada, ele e ela era muito ativa e agora são preguiçosas e preguiçosas. As pessoas vão se revelando com o tempo. A conquista faz com que nós façamos. Quando nós conquistamos, conformamos. Não é? Isto a maioria das relações é isto. Não é? Depois temos de ter atenção que o contexto também revela. Aquela pessoa pode ser encantadora em determinado contexto com os amigos, mas não ser a pessoa com os familiares. Há pessoas que são encantadores fora de casa, quando nós nos juntamos com as nossas famílias, eles ou elas calam-se e são totalmente diferentes. O contexto também revela as pessoas. E depois temos que ver que temos que ver que se nós não deixamos quebrar nenhuma regra, porque a partir do momento em que nós quebramos uma regra,
essa regra quebrada passa a ser um limite que é flexível. Não é? Por isso há pessoas que nos mentem, nós desculpamos que voltam a mentir, infiéis, nós desculpamos, voltam a ser infiéis, batem-nos, nós calamos-nos, voltam a bater. Por isso, quando uma regra passa a ser flexível, estamos perdidos, não é? Ok. Depois, vamos falar de gerir tempos. É muito importante hoje em dia falar de tempos, porque pessoalmente, virtualmente e híbridos, nós temos que ter tempos. Ora, pessoalmente temos tempos longos, porque não nos damos a toda a gente. Virtualmente é rapidinho, não é? Aceita-se uma amizade que a bocado já se está a dizer mostra-me lá as mamas, ou mostra-me lá o rabo, ou mostra-me lá a pila, não é? A velocidade é impressionante, não é? E depois o modelo híbrido, que não há velocidade, mas ela é organizada, não é? Por exemplo, num speed party há X tempo para a pessoa se conhecer. Por isso, o tempo é muito importante no conhecimento das pessoas, não é? Por isso, não dar demasiado tempo é arriscado, não é? Porque o que é que nós queremos, não é? E o que é que nós toleramos. Se eu só quiser sexo, não preciso de perguntar nada. Faço sexo, não é? Se eu quiser uma relação, tenho que fazer todas as perguntas antes de fazer sexo. Depois de fazer sexo, já é uma relação, não é? Ok. O tempo nas redes sociais mudou totalmente, não é? O grau de tolerância, o grau de carência, porque há pessoas que são grandes fortalhaços e fortalhaças na realidade, mas nas redes sociais são as pessoas mais submissas e mais carentes que existem, não é? Porque estão protegidos pelo anonimato, né? E pelo o botão bloqueio, que desaparece a pessoa da vida. Né? É preciso procurar ajuda, no mínimo, para vocês se autoconhecerem. Nós não conseguimos conhecer outras pessoas e temos boas relações sem nos conhecermos. Por isso é que vocês repetem sempre pessoas que, passado X tempo, dizem eu conheci 3 ou 4 pessoas e elas eram todas iguais. Todas me queriam usar, todas me mentiram, todas... Não é? Porque nós procuramos determinados padrões, ou permitimos determinados padrões. Não é? Por isso, a ajuda especializada serve para nós primeiro conhecermos, não é? Depois para aprendermos algumas coisas, se formos ignorantes nesse assunto, reaprendermos algumas coisas que fizemos errado e que agora temos que fazer de outra maneira, porque não deram bons frutos, não é? Empoderarmos, empoderar é regras e limites que nós temos que ter, não é? Procurar as sintonias das pessoas, porque o que nós queremos são pessoas que nos façam mais felizes, que nos empoderem, que nos deem boas experiências, não é? E que sejam bons companheiros ou boas companhias, não é? E que aprendam, e isto na ajuda especializada é muito importante, vocês aprendem a sair de uma relação emocional. Porque nós, até mesmo para acabar uma amizade com quem não temos nenhuma relação, envolve a parte emocional. Por isso, nós temos que saber dizer não, fim. Não é? A um namorado, a um parceiro, a um amigo, quando um amigo nos desrespeita a uma amiga, nós temos que terminar aquela relação. E as pessoas têm muita dificuldade em pôr fins. Porquê? Acham sempre que nunca vão conhecer mais pessoas. Nós, hoje em dia, estamos com tão poucas pessoas que parece que elas são as melhores pessoas. O problema é que nós reduzimos isto a tão poucas pessoas que, se calhar, estamos a escolher as piores pessoas. Não é? Tenham muita atenção, porque é importante hoje em dia, porque nós... O ditado é melhor sozinho que mal acompanhado, é verdade, mas nós lidamos muito mal quando estamos sozinhos. Por isso temos que ter esta a noção de como conhecer pessoas. Vão lá ver o meu vídeo sobre o fim das relações ou como escolher a pessoa certa, porque casa um bocadinho com esta a temática que eu tive hoje de como conhecer pessoas. Não é? Irei fazer um vídeo depois sobre o speed parting para as pessoas também saberem o que esperar naquele modelo de conhecimento de pessoas.